Fala noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros sobre serial killers. Então se liga aí no nosso vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, me siga nas minhas redes sociais e me conte se você gosta de livros sobre serial killers, se você gosta dessas histórias de programas sobre mortes, me conte aqui nos comentários, ou se sou só eu que gosto disso. Nos últimos anos, esse tema, serial killer, tem aparecido muito, tanto na televisão nacional, como também na nossa literatura, que ainda é incomum, são poucos os livros nacionais sobre o assunto. Uma das únicas pessoas que escreve sobre isso é a maravilhosa Ilana Kasoy, que tem esses dois livros que foram o meu primeiro contato com livros de serial killers e também foram o meu primeiro contato com a maravilhosa Dark Side Books. Mas esses livros têm aumentado nas prateleiras das nossas livrarias, vários escritores novos falando sobre isso, mas a maioria deles americanos, contando sobre as suas experiências com a mente criminal de serial killers, de como eles investigam esses homens, de como eles investigam esses crimes, de como eles chegam ao perfil ideal para ir atrás de um potencial criminoso. É disso que falam livros como, por exemplo, Mindhunter. Mas temos um novo livro, um novo lançamento da Dark Side que saiu agora no mês de dezembro de 2020, que se chama Mindhunter Profile e é do ex-agente do FBI, Robert Hasler, e ele conta um pouco sobre a experiência dele com essa caçada aos criminosos. Ele se diz um dos primeiros que começaram a criar o perfil de um criminoso para ir atrás dele só vendo os elementos deixados por ele nas cenas dos crimes. Não necessariamente de serial killers, ele conta no livro várias histórias de outros crimes, de outros criminosos que cometeram apenas um assassinato ou cometeram apenas uma fraude, e como que ele chegou, como que ele conseguia dizer se esse cara era branco ou negro, qual a escolaridade dele, se ele morava com a mãe, se ele morava sozinho, se ele tinha esposa. Tudo isso ele conseguia ler através dos elementos que ele encontrava na cena do crime. Então ele explica minuciosamente a forma que ele fazia isso, como ele construía esses perfis, e conta várias histórias que depois de ter construído os perfis, o criminoso foi encontrado com a ajuda dele, ou o criminoso não foi encontrado porque as pessoas não foram, a polícia não foi ao encontro das dicas que ele estava dando, ou depois de o criminoso ter sido encontrado, ele se encontrou, sentou frente a frente com o assassino e viu nele tudo que ele tinha descrito que o homem ou a mulher poderiam ser, e que teria sido uma forma mais fácil de encontrar esse assassino utilizando as dicas dele. Por que essas dicas são importantes? Por que ele ingressou com esse trabalho? Porque é muito mais fácil você procurar um universo de 1000 pessoas ao invés de procurar um universo de 1 milhão delas. É muito mais fácil você restringir a zona de atuação desse criminoso a partir de um elemento como o carro que ele utilizou no assassinato foi encontrado em determinado local, e que a chance dele ter fugido a pé do carro para a casa dele era muito grande, então o raio de ação dele desde o carro localizado até o local onde ele morava deveria ser um raio facilmente determinado pelas investigações, pela maneira como o Hasler trabalhava. Mas nem todos os livros de serial killers são tão bons quanto esse daqui, ou quanto os da Ilana Kasoy. Esse daqui para mim é o que melhor engloba todas as vertentes que o assunto pode trazer. Porque, por exemplo, um dos primeiros livros internacionais que chegaram no Brasil e fizeram sucesso, principalmente por ele ter sido lançado juntamente com a série da Netflix, foi Mindhunter, que é escrito pelo John Douglas, que trabalhou junto, inclusive, com o Hasler. Porém, esse livro aqui fala muito pouco da mente criminal, de estudos que eram feitos, fala mais do trabalho que o John Douglas desenvolveu e muito da vida dele, porque ele conta até como isso atrapalhou o casamento dele, de quantas horas ele passava estudando criminosos, de como a oportunidade de fazer parte do FBI fez com que a vida dele mudasse completamente, e como essa oportunidade surgiu na vida dele. Então se torna um livro bem chatinho, mais como uma biografia até, do que como algo que vai interessar alguém
que queira muito saber sobre mortes. E aí veio a continuação desse livro, que é De Frente com o Serial Killer, que é escrito pelo mesmo John Douglas, mas saiu aqui no Brasil por uma editora diferente, porque aparentemente a Intrínseca desistiu do livro, e aí essa segunda publicação saiu pela HarperCollins. Eu confesso para vocês que não compraria essa segunda publicação, a continuação do primeiro livro, porque o primeiro livro me decepcionou muito, então nem fui atrás na livraria de Frente com o Serial Killer, mas a incrível HarperCollins me mandou o livro e eu li e vi que eu estava completamente errado, porque neste livro, sim, ele vai falar das entrevistas que ele fez com vários serial killers, como Ted Bundy, como John Gacy, e aí ele conta um pouco mais dos detalhes desse bate-papo que ele teve com os serial killers e as coisas que ele conseguiu descobrir deles durante os encontros que ele teve com eles. Mas por que eu digo para vocês que Mindhunter Profile é o melhor livro de serial killers que eu já li? Porque aqui ele vai contar muito mais do que só sobre a dinâmica de entrevistas, ou como ele chegou ao FBI, ou como ele construía o perfil de cada um desses assassinos. Ele vai além, ele conta casos específicos falando de minúcias, de detalhes que aconteceram em cada um deles, como por exemplo o caso do sumiço do menino Adam Walsh, que foi meio que deixado de lado pelos policiais do lugar e que o FBI não podia agir, porque o FBI só age quando os assassinatos transcendem um estado, quando ocorrem crimes parecidos em mais de um estado. Aí sim o FBI entra em ação, porque a jurisdição de um crime feito num estado específico é do estado e não federal, então o FBI, por ser um órgão federal, não pode se envolver nesse caso. O Hessler conversou com o John Walsh, que é o pai do menino e que pediu ajuda dele para fazer o perfil do criminoso, para ir atrás do seu filho, que depois infelizmente foi encontrado morto. John Walsh ficou tão chateado com a situação por não ter sido ajudado, por não ter tido uma força-tarefa maior para encontrar o seu filho enquanto ele estava perdido e a esperança de que ele fosse encontrado vivo era grande, que ele começou a fazer um programa de televisão conhecido como American Most Wanted, e que foi durante anos um dos maiores programas de TV nesse estilo. Como ele fazia? Ele abordava 2 casos, mostrava o principal suspeito do crime para que as pessoas pudessem denunciar aquele criminoso, para ver onde ele poderia estar, e falava de como o crime aconteceu. Muito parecido com o que acontecia aqui no Brasil com Linha Direta, que foi um programa da década de 90 que durou vários anos e que infelizmente quem nasceu ali depois do ano 2000 não deve se lembrar. Era um programa muito bom, voltado para essa parte de investigação criminal, também na mesma dinâmica do American Most Wanted. E o American Most Wanted foi tão bom que ele teve 25 temporadas e o John Walsh diz que mais de 1000 criminosos foram presos pelas informações passadas no seu programa. Então isso é algo muito surreal, assim, e tem essa conversa do John Walsh com o Hessler no livro, de o Hessler fazendo a meia-culpa, dizendo que gostaria muito de ter contribuído para o caso, que o menino, o Adam Walsh, realmente poderia ter sido encontrado com vida, e esse é só um dos casos que são abordados no livro. E como eu falei para vocês, ele traz muito dessa dinâmica do FBI poder atuar num caso, não poder atuar naquele caso, de como a justiça deveria ser feita de uma forma diferente para colaborar com as investigações, e tudo isso faz com que o livro seja muito mais completo, faz com que o livro seja um livro quase que uma bíblia sobre crimes. O único defeito dele, o único ponto dele, que é um ponto forte que normalmente ocorre nos livros da Dark Side, é o fato das fotos serem fotos muito ruins. Infelizmente as fotos que constam no livro ali normalmente tem uma pegada assim mais de negativo e tudo mais, a resolução delas não é tão boa, e isso se deve principalmente ao livro ter sido lançado em 1993, né? Então é um livro antigo que está chegando no Brasil só agora, como esses outros livros também são livros antigos e que aparentemente as editoras estão olhando com outros olhos para eles agora, têm dado mais atenção. Nos Estados Unidos existe uma gama desse estilo literário, tanto de contar histórias reais, de não ficção e tudo mais, como de retomar casos antigos que eles chamam de cold cases, né, ou casos arquivados, trazendo eles para os dias de hoje e tentando de alguma forma retomar a investigação em cima daqueles casos. Eles têm uma gama literária que é
toda feita nesse estilo, sobre casos reais, sobre crimes reais ou casos arquivados, e também exploram muito esse estilo na ficção, tratando um caso como um caso arquivado, mesmo que aquele caso não seja real. Quem faz isso muito bem é outro escritor que eu amo demais, o Charlie Donlea. Todos os livros dele envolvem um caso que está arquivado, um caso que aconteceu há muitos anos e que de alguma forma é retomado nos dias de hoje, e aí ele vai atrelando o passado com o futuro e intercalando os capítulos dessa história. O que vocês acham desse estilo literário? Vocês gostam? O que vocês acham de nós quase não termos programas nacionais voltados para esse estilo de investigação, né? Tem um canal até da NET, da Sky, que se chama Investigação Discovery, que traz muito disso. Pouca coisa do que ele apresenta é nacional, mas tem já algumas séries nacionais, como Até que a Morte nos Separe, por exemplo, que trata de casos de crimes conjugais, e outros programas que falam de casos de assassinato que tiveram uma grande repercussão nacional, até alguns abordando, por exemplo, o caso do Ives Zota ou o caso da Isabela Nardoni e tudo mais, mas ainda é muito pequeno e em canais que pouca gente tem acesso e que pouca gente assiste. E que no passado a gente tinha o Linha Direta que fazia esse trabalho legal e eu particularmente gostava mesmo que passasse quando eu ainda era criança. E o que a gente tem hoje mais próximo disso é um Cidade Alerta ou um Datena, com uma ideia um pouco mais de reportagem, que muitas vezes acaba sendo invasivo, mas que é o que nós temos para mostrar crimes e para tentar que de alguma forma aqueles casos sejam resolvidos com uma maior facilidade. E há muitas pessoas que recriminam esse tipo de programação, que não gostam, mas que é inegável que de alguma forma ou outra eles estão ali conseguindo resolver casos e mostrar o que acontece no dia a dia, principalmente da cidade de São Paulo ali para a população. Quero saber de vocês também, se vocês já leram algum desses livros e para vocês, qual desses livros aqui é melhor. Eu posso dizer com certeza, sem sombra de dúvidas, que a melhor pessoa que fala sobre isso no Brasil é a incrível Ilana Casoy. Ela tem esses dois livros, tem outros livros também que falam sobre o caso da Isabela Nardoni e o caso von Richthofen, mas que Mindhunter Profile, até hoje, é o livro que eu mais gostei sobre a mente criminal, sobre como pode ser montado um perfil criminoso e como isso vai influenciar nas investigações do caso e como isso pode ajudar a que quem cometeu aquele crime, o crime horrendo, o crime difícil, mesmo que ele não seja um serial killer, como a polícia tem mais chance de conseguir colocar ele atrás das grades, utilizando-se do perfil que é criado ao invés de procurar uma agulha no palheiro. Então é isso, nosso vídeo de hoje fica por aqui, é o nosso primeiro vídeo do ano. Quero desejar a vocês um feliz 2021, que o nosso ano seja muito melhor do que 2020 e com muito mais leituras.